Seja em academias de artes marciais, academias de boxe, até em estúdios de yoga, o respeito ao próximo é ensinado como princípio fundamental para dominar não apenas a disciplina, mas também a si mesmo. Mas parece que tudo isso é jogado fora quando estamos falando de luta profissional. Embora o objetivo principal seja derrotar a pessoa à sua frente, a guerra mental é igualmente importante. Lutadores vêm disparando insultos, mirando a insegurança alheia e tentando entrar na cabeça dos seus adversários há anos. Trash Talk, o popular falar besteira, virou parte do MMA e é quase esperado a cada luta, pois empolga mais os fãs e ajuda a vender a luta, além de poder dar uma vantagem na hora H, mas muitos lutadores ainda fazem questão de remar contra a maré para focar apenas na luta, se tornando super estrelas sem ter que falar merda. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que viraram estrelas sem Trash Talk. Número 10, Heath Franklin. É claro que o Heath Franklin estaria nessa lista, o cara se tornou campeão dos médios do UFC em 2005, uma época em que não existiam muitas estrelas e o esporte precisava de um empurrãozinho de credibilidade e por isso ele foi perfeito para esse papel. Um ex-professor de matemática com mestrado em educação é o currículo ideal para entrar na lista dos monstros do UFC, pois um discurso polido e educado fazia maravilhas para promover o UFC diante de um novo público. Heath era tão respeitoso, atencioso e articulado que rapidamente se tornou um garoto propaganda do UFC para qualquer situação, dando declarações impensáveis entre os falastrões como perder é inevitável, então se certifique de ter as ferramentas necessárias para lidar com isso. Foi mal aí, mas eu não esperava receber uma aula dessa numa entrevista pós-luta. É verdade que muito do apelo dos fãs de Heath foi formado ao longo do tempo em uma categoria mais esvaziada, antes mesmo da era Anderson Silva começar, deixando seu caminho livre para acumular vitórias impressionantes dentro do octógono. Filmes como Warrior tem como personagem central um professor do ensino médio, uma homenagem à origem humilde e tranquila história de Heath Franklin, passando adiante a narrativa de que nem todos os lutadores de MMA são pessoas violentas e que não precisam odiar alguém para sair na porrada dentro de uma jaula. Número 9, Dan Henderson. É quase impossível imaginar Dan Henderson sem ver uma bandeira americana pendurada em seus ombros e as medalhas e cinturões que ele conquistou em 30 anos como atleta profissional. Forjado no fogo no wrestling colegial, Henderson é outro na longa lista de guerreiros nascidos no campo de batalha que respiraram esportes de combate desde seus primeiros anos de vida. Henderson carregou essa mentalidade para a equipe olímpica dos Estados Unidos e eventualmente para sua carreira no MMA. Henderson respirava esporte. Isso fica claro ao ver sua extensa coleção de troféus e cinturões de quase todas as grandes organizações de MMA que ele competiu, menos o UFC. Sempre provocado por seus adversários, Henderson costumava simplesmente responder com seu sorriso banguela largo e cativante, provavelmente já imaginando o momento em que se vingaria da melhor maneira possível, como no UFC 100. Era muito difícil não amar Henderson como fã do esporte, dispensando qualquer coisa além disso para se promover, muito parecido com Fedor. Foi seu estilo de luta que atraiu os fãs às suas lutas, um jeitão relaxado e paciente até lançar sua famosa H-Bomb. Será que ele seria famoso no mundo de hoje com suas entrevistas mornas? Bem, se ele continuasse demolindo pessoas com um soco, eu acho que ninguém ia sentir falta do Trash Talk, né? Número 8, Forrest Griffin. Forrest Griffin foi um dos responsáveis por garantir a sobrevivência do UFC em tempos difíceis e fez isso sem desviar do seu discurso clássico de "Ei cara, eu só tenho sorte de estar aqui". Depois de sua marcante passagem pelo primeiro TUF, onde incendiou Las Vegas na porradaria com Stephan Bonner, que literalmente salvou o UFC da falência, a personalidade de Forrest brilhou como um raio de sol em céus nublados. Quando perguntado sobre Trash Talk, Forrest explicou que muita coisa acontece durante um camp, como perda de peso e constantes perguntas sobre seus adversários, dizendo que quer arrancar a sua cabeça, mas no que diz respeito à luta em si, Griffin conta que é na jaula que se cria um respeito diferente pelo seu rival, um vínculo forjado no combate, então é impossível de respeitar quem entra ali. Griffin sempre teve um senso de humor único e se tornou querido pelos fãs por causa disso, parecendo um cara normal em um mundo de brutamonte. E ele vestiu esse personagem com tudo, chegando a sacanear a si mesmo em vez de provocar os seus rivais. Seu estilo de humor garantiu a ele uma carreira pós-luta muito saudável, com direito a cargo no UFC e uma presença constante nas redes sociais da empresa, algo raro entre lutadores de MMA. Griffin mostrou que ter uma personalidade adorável e respeitar os adversários pode ser mais lucrativo do que se parece. Número 7, Stipe Miocic. Pergunte a qualquer cidadão de Ohio e você ouvirá que Stipe Miocic é um herói local, não apenas por defender o cinturão do UFC diversas vezes lá, mas por proteger a sua cidade local como membro do corpo de bombeiros. Mas quando se trata de Trash Talk, Stipe te dirá: eu não vou me promover, vocês são uma empresa de promotores e é isso que vocês devem fazer, façam isso, se alguém vier até mim, é claro que eu vou me defender, eu sou muito espirituoso, mas tenho outras coisas com que me preocupar, além do que postar no Twitter hoje. Adotando uma abordagem típica de um paizão, Miocic tem coisas mais importantes com que se preocupar do que o que alguém que logo ficará inconsciente tem a dizer sobre ele. Miocic
Chuck, aliás, chegou a dizer que não quer machucar seus oponentes mais do que o necessário, principalmente fora da jaula. Que cara legal, né? Alguém deveria contar isso pro McGregor, e considerando a carreira que Stipe construiu e a quantidade de pessoas que ele realmente machucou dentro da jaula, não surpreende que ele não queira causar mais dor do que o necessário além das 14 vitórias no UFC, sendo só 5 delas na decisão dos juízes. A carreira de Stipe é inquestionável, assim como seu senso de humor diferenciado. Pois é possível ser uma pessoa agradável e ainda assim ser querido pelos fãs, sem ter que xingar seus adversários e prometer nocauteá-los. Miocic defendeu o título dos pesados do UFC mais vezes do que qualquer outro na história do UFC e faturou 9 bônus de performance ao longo de sua carreira. Isso diz muito sobre a eficiência dele como lutador e quão popular ele conseguiu se tornar. Número 6, Chuck Liddell. Não é surpreendente que o Homem de Gelo não fosse conhecido por seu trash talk, já que ele não é exatamente o cara mais articulado do MMA, mas ele é a personificação perfeita de lutador que deixa suas mãos falarem por si dentro da jaula. Com nocaute após nocaute, seguido de uma comemoração épica, Liddell chamou a atenção dos fãs com a alma do MMA. O Homem de Gelo apagava todo mundo no octógono e você poderia inserir qualquer coisa que o Sr. Frio disse depois disso. A imagem de Liddell era única e ajudou a reforçar a ideia de que ele era um selvagem que não precisava trocar palavras para ser mais intimidador, já que o resultado seria o mesmo. Aquele rapaz com as palavras paz e prosperidade tatuadas na cabeça vai te botar para dormir. Chuck e Randy Couture esbanjaram respeito quando foram escolhidos como treinadores da primeira temporada do The Ultimate Fighter, apesar de já terem lutado antes. O próprio Chuck fez questão de falar que não havia animosidade entre eles, dizendo: não estou em conflito com isso, não quero te machucar, só quero provar que faço melhor. Essa atitude veio com ele desde seus tempos de atleta no colégio, onde competia em quase todos os esportes, menos tênis. Existem vários relatos na internet sobre sua generosidade, como quando pagou o quarto de hotel do adversário Rashad Evans durante a semana da luta, ou quando carinhosamente nocauteou aqueles 5 fãs do Homem de Gelo que ficaram um pouco alegres demais em um bar depois do UFC 38. Nas palavras de Dana White, Chuck parece um assassino de machado, mas é o cara mais legal do mundo. Liddell também foi a maior estrela de sua época e fez tudo isso sem precisar de trash talk. Número 5, Kazushi Sakuraba. Em um passado tão distante, onde a luta importava mais do que qualquer outra coisa, a lenda japonesa Kazushi Sakuraba reinou sozinha no topo dessa montanha entre os fãs de MMA. O icônico pro wrestler japonês ganhou o status de deus do esporte de combate com uma vencibilidade de 11 lutas no Pride, onde fez fama por ser caçador de Gracie, com vitórias sobre Royler Royce e Renzo Gracie. Esse feito foi tipo o Capitão América sendo capaz de segurar o martelo do Thor. Para os fãs japoneses, não tinha nem conversa, o cara era uma lenda viva, lutando a Saitama Super Arena e carregando o Pride nas costas nos primeiros anos. Mas como ele atingiu tal nível de popularidade, se nunca foi adepto do trash talk para entreter e focou na luta em si como espetáculo. Sakuraba explicou que essa abordagem foi uma das chaves para o seu sucesso, tirando toda a pressão de si e prometendo ao público uma luta de tirar o fôlego. Não só isso, Sakuraba lutou com praticamente todos os mais picas da sua época como um verdadeiro samurai, independente do tamanho ou estilo, abraçando o desafio que cada um representava e entretendo os fãs. Era mais fácil Sakuraba topar abraçar seu adversário do que fazer trash talk com ele, e basta ver como ficou seu rosto depois de enfrentar Ricardo Arona para entender. Sakuraba só se importava com a competição entre dois homens e ele estava pronto para morrer pelos seus fãs. Número 4, Anderson Silva. Sejamos sinceros aqui, só de imaginar Anderson Silva tentando usar o seu inglês macarrônico para fazer trash talk seria hilário. O Spider é talentoso demais, mas usar as palavras para provocar o seu adversário em outro idioma não daria muito certo, especialmente com aquela vozinha fina e doce, né? Além disso, agora que ele já encerrou sua carreira no MMA, podemos olhar para trás e ver que ele só precisou de suas habilidades como lutador para se promover. Anderson venceu 15 seguidas no UFC, 13 delas por nocaute ou finalização, destruindo graciosamente seus adversários dentro do octógono. De chutes frontais, ajoelhadas no clinch, a finalizações, ver Anderson Silva em ação era como assistir um artista com seu pincel, criando obras-primas geniais antes de liquidar a fatura de forma brutal. É verdade que demorou um pouco para que Anderson Silva realmente se tornasse popular no UFC, e o fato dele não falar inglês atrapalhou um pouco demais no começo da sua carreira, e isso mostra como o trash talk pode ser um grande diferencial na hora de ficar famoso. Temos que ressaltar também que foi sua rivalidade com Chael Sonnen que realmente chamou a atenção dos fãs, um confronto que não teria tanta mídia sem o trash talk de Sonnen, mas Anderson só precisava de seus braços e pernas para derrotar o gangster americano, provando isso várias vezes ao longo de sua carreira. E Spider já era intimidante por si só, com encaradas que pareciam arrancar a alma de seus adversários antes do fato de arrancar as almas deles de fato da jaula. E Anderson Silva era amado por seus fãs e temido por seus inimigos, e tudo isso sem trash talk nenhum. Número 3, Fedor Emelianenko.
O funcionário responsável por avisar a Fedor que estava na hora de ir pro ringue provavelmente fazia um péssimo trabalho, já que mais parecia que o russo estava levando a sobrinha para um passeio no parque em vez de caminhar em direção a um ringue para deixar outro ser humano inconsciente. Sem emoção é um termo pesado demais para descrever alguém, e todos nós já vimos como a risada do último imperador parecia de um Papai Noel carinhoso, mas nas lutas, caminhadas ao ringue e pré-luta, a capacidade de Fedor em falar merda para alguém era praticamente inexistente. É verdade que ele sempre foi também sonolento nas entrevistas, já que ele não falava nada além de russo, então ele não se tornou um queridinho da mídia, mas ele provou ser a personificação de você tem que ser profissional no negócio, algo que sempre falou ao longo dos 18 anos de sua carreira. E também teve o, se você decidir fazer algo sério no trabalho, você tem que fazer isso de forma 100% profissional. Ele tinha zero de Ivan Drago nele. Mesmo assim, deixando de lado o estereótipo russo dos cinemas, Fedor conseguiu se tornar um superastro do esporte apesar de raramente abrir a boca para falar, especialmente antes da luta. Fedor foi invicto em 28 lutas entre 2000 e 2010, se consolidando como o melhor do mundo e o maior da história dos pesados. Fedor foi exaltado como um deus no Pride e carregou o Affliction nas costas, além de dar um levante no Strike Force quando lutou por lá. Sua crença inabalável nas tradições e nos profissionais de MMA mexeu com os fãs em todo o mundo, o colocando para sempre entre os melhores da história. Fedor é tão legal que você poderia convidá-lo para tomar um chá com a sua mãe. Número 2, Randy Couture. O Capitão América já enfrentou tanta coisa na vida que qualquer trash talk pode parecer brincadeira de criança aos ouvidos do coroa que passou por testes sobre-humanos de dor, exaustão e estresse ao longo da vida. Pegue qualquer um dos falastrões do MMA e o expõe à vida de The Natural, e eu duvido que sua marra permanecerá a mesma. No exército e na luta você aperta a mão do seu oponente na vitória ou na derrota. Essa bela frase consta no livro de Randy e foi cunhada após passar 6 anos na Força Aérea Norte-Americana e migrar para a luta olímpica, ganhando uma vaga na equipe olímpica por 3 vezes. Mas não é só no MMA que você tem que lidar com competições e luta, então qualquer vantagem a mais que você puder usar para plantar uma sementinha de dúvida na cabeça do seu adversário pode ser útil. Mas para a cultura, MMA nunca foi só sobre ganhar ou perder. O cara queria se testar contra os adversários, desvendar o quebra-cabeça que tinha pela frente e foi assim até o final de sua carreira contra Lyoto Machida. Foi graças a isso que Couture se tornou 3 vezes campeão dos pesados do UFC e 2 vezes campeão dos meio pesados. Grande parte dessas vezes depois dos 40 anos. Couture se tornou uma estrela por essa imagem de herói americano. Como ele mesmo dizia, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo e permanecer humilde. Quer você ganhe ou perca, você tem que tratar todos da mesma maneira e ser quem você é. Porra, esse é um discurso digno de Steven Rogers. Número 1, Georges St-Pierre. Como assim o GSP não faz trash talk? E aquela cravada no Matt Hughes depois que ele recuperou o cinturão dos meio médios, dizendo: não tô impressionado com a sua performance. Essa foi histórica, mas a verdade é que Georges St-Pierre só queria saber de 2 coisas: respeito e dinossauros. Ah, e honra, claro. Ele levou o esporte a novos patamares com sua personalidade de campeão, belos ternos e a postura de um atleta profissional de verdade, chegando a puxar a orelha de outros lutadores que aparentemente estavam embriagados. Mas trash talk não, você nunca ouviu um palavrão sair da boca do Jorginho. Ele poderia apontar buracos nos jogos de seus adversários, mas nunca faria de forma agressiva. Falar da mãe ou esposa ou da coleção de pedras dele então, nem pensar. Mesmo quando enfrentou o Bully que o atormentou na infância anos depois e tinha virado sem teto, o cara que fez o GSP aprender a se defender, ele escolheu fazer as pazes e dar dinheiro. Ele enfrentou um tufo inteiro e milhares de entrevistas antes de sua luta contra Josh Koscheck sem perder a paciência, sempre respeitando seus adversários depois de tirar onda no octógono por 25 minutos. Ele até abraçou John Jones na porta de uma boate. O talento de Georges St-Pierre como artista marcial foi o que fez dele um grande personagem desse esporte. Sem precisar, é claro, apelar para o trash talk ou outras coisas do tipo, GSP mostrou que um grande campeão se faz com respeito, e não importa o que você encontra pelo caminho. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do @Belion_Plays. E aqui vai um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.